Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos comentando o livro Simples Demais, estamos no capítulo 1, que tem como título O Poder das Nossas Crenças, ou o Poder do que Cremos. Nós vemos o Dr. Timoteu, nosso psiquiatra cristão, que encontra uma certa resistência no meio em que ele está, vê persistentemente as suas crenças religiosas sendo acusadas, sendo um pouco atacadas, e ele resolve provar cientificamente de que as ciências não precisam eliminar a Deus. E começa os seus estudos. Ele se vê também com um problema de que a maioria dos profissionais de saúde achavam que os problemas mentais vinham por causa da estrutura do cérebro, que ele chama de hardware, ou seja, que seriam as complexas redes das neuronas, toda a estrutura em si, né? E que não davam muita importância para a parte do que ele chama software, que seriam os pensamentos, as crenças, os valores. E ele decide ir em busca de umas respostas básicas, tá? Porque ele diz que para poder alcançar os seus pacientes, para poder tratá-los, ele precisa responder às perguntas básicas de todo mundo. E ele se fixa nas seguintes perguntas: podem nossas crenças realmente afetar-nos? O tipo de software que temos é definitivo? Estamos todos geneticamente programados a ser como somos? Os nossos pensamentos e a nossa forma como pensamos pode afetar a nossa saúde física e mental? Então, essas perguntas se tornam a base dos estudos dele. Como ele não encontra apoio na parte de psiquiatria, porque ele não vê abertura dos psiquiatras para estudar a influência, a importância da parte espiritual junto com os estudos das doenças mentais, ele se apoia nos estudos de outros médicos, como por exemplo o Dr. Benson, que é da Universidade de Harvard, e que estuda o impacto dos pensamentos sobre o físico da pessoa, com estudos como, por exemplo, de tratamentos que eram feitos antigamente em pessoas que tinham angina de peito. A medicina, nessa época, acreditava que devia baixar o fluxo de sangue para o coração, então aplicava alguns métodos pouco ortodoxos. Às vezes davam injeção de veneno de cobra, outra das terapias era operar tirando as tireoides, uma parte do pâncreas, mas o interessante é que das pessoas que acreditavam, de 70% a 90% se curavam. E quando foi descoberto de que não era correto esse método, esse índice de cura dos tratamentos caiu para 30% a 40%. Foi feito outro estudo numas crianças japonesas de que tinham alergia a um certo tipo de árvore. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse grupo de crianças, fecharam os seus olhos, vendaram os seus olhos e colocaram num braço, passaram folhas de uma árvore castanho, e diziam que era a árvore que eles tinham alergia. E no outro braço falavam: aqui nós vamos passar a árvore castanho, e na verdade passavam as folhas da árvore que eles tinham alergia. E de forma impressionante, justamente o braço que tinha sido passado as folhas que eles não tinham alergia, mas eles acreditavam que era a que eles tinham alergia, teve erupções cutâneas, ficou vermelho, eles tinham coceira, ou seja, tinham todas as reações alérgicas. Então, nesse estudo ficou comprovado de que sim, que tem um fator genético, que algumas pessoas são propensas a alguns tipos de doenças. Também é importante ver a quantidade de toxina, né? Não é uma reação, não é igual com uma porcentagem pequena que com uma porcentagem maior, mas que a atitude mental da pessoa influenciava muito. Então, sim, que ficou comprovado que tem um grande impacto, a nossa mente dá um forte impacto sobre o nosso corpo.
Mas o nosso doutor não está satisfeito, porque o que ele quer saber é se as nossas crenças impactam a nossa mente. Então, ele começa a fazer os seus próprios estudos, as suas próprias pesquisas nos seus pacientes, e fica para ele mais do que comprovado de que sim, de que as nossas crenças têm um impacto profundo sobre a nossa mente. Ou seja, ele, através das suas pesquisas, e eu vou contar um exemplo agora, o caso do Jones, que foi um comandante de tanques de batalha na guerra contra o Iraque. Esse senhor, ele era um homem muito que tinha o respeito de todo o exército pelos seus conhecimentos, pelo seu preparo, mas era conhecido também como um homem de Deus. Era um homem de fé, e até o ponto que antes de sair para a guerra, ele pediu que viesse o capelão do exército, que trouxesse um azeite que ele considerava que era um azeite abençoado, e ele pegou esse azeite e ele passava fazendo várias cruzes no seu tanque e consagrou todos os seus soldados, né, os seus companheiros e a ele mesmo. E saiu para a guerra, só que quando ele foi sair realmente para o campo de batalha, ele percebeu de que o rádio dele não estava funcionando. Ele foi obrigado a devolver o rádio e foi para a guerra sem o rádio. E quando ele estava levando um dos tanques mais bem preparados da época, né? E quando ficou de noite, quando ele foi usar o material que é para poder enxergar os alvos durante a noite, ele viu que não estava funcionando. Então ele pediu para poder voltar, sair do campo de batalha, e foi negado. Ele foi obrigado a ficar lá. E ele não podia, ele não sabia se ele atirasse, se ia atirar contra o inimigo ou contra os aliados. Bem, e nesse meio, em plena guerra, onde eram explosões de bombas, luzes, de todas as explosões e gritos de pessoas que eram feridas, soldados que eram feridos, o temor se apoderou de todos eles. Mas eles saíram vivos. 4 anos depois, esse senhor, Jones, ele procura o nosso psiquiatra, o Dr. Timothy. Ele procura porque ele tinha, constantemente vinham imagens à sua mente, ele não podia dormir direito, ele tinha problema de concentração, irritabilidade, ansiedade, angústia e depressão. E conforme ia contando a sua história para o doutor foi percebendo que o tema principal era que Deus tinha decepcionado ele. Ele não entendia porque Deus permitiu que acontecesse tudo isso quando ele tinha colocado Deus em primeiro lugar, ele tinha pedido a proteção de Deus. E quando foi por volta da 4ª sessão, o doutor já tinha mais confiança e falou: mas você foi para a guerra, você demonstrou publicamente a tua fé em Deus, você levou os teus soldados, e apesar de que vocês estavam surdos e cegos, vocês não tinham como receber as ordens e vocês não podiam também ver os alvos, todos vocês vieram sãos e salvos, enquanto muitos outros morreram. Falou: eu vejo você como Daniel na cova dos leões. Nesse momento, esse homem baixa o rosto, põe entre as mãos e começa a chorar. E nesse momento, depois de 4 anos, ele se dá conta de que é verdade. Deus o havia protegido. Deus não o havia decepcionado. Ele sai daquela consulta como uma outra pessoa. Tempos depois, telefona para o médico e diz que ele não vê mais sentido em continuar as sessões.
E quando foi 1 ano e meio depois, ele liga para o médico e ele dá o seu testemunho dizendo que ele terminou de fazer uns estudos de educação, que agora ele era professor, que tinha melhorado a vida com a sua esposa e que ele nunca mais tinha tido aqueles pesadelos horríveis que ele tinha mudado a vida dele. E o que mudou a vida dele? Na verdade, a maneira que ele pensava. Nós terminamos o nosso capítulo número 1 e eu posso dizer para vocês com toda certeza que esse é simplesmente um tira-gosto, é um aperitivo, porque o melhor está por vir. E eu termino o nosso vídeo de hoje perguntando para você, o que você está pensando? Até que ponto os teus pensamentos é que estão determinando a qualidade de vida que você tem? Comenta para mim. Comenta para mim no meu feed ou no privado o que você aprendeu com essa história. Que decisão você toma para a tua vida? E se valeu a pena estar comigo esses minutos. E lembre-se, o problema da tua vida tem solução simples demais. E até o final do nosso livro, nós vamos descobrir qual é essa solução ou quais são as soluções. Um abraço e até o próximo vídeo.